Houve ontem foi dia 15 de março, no meu entender, houve ontem, eu não diria exatamente uma inflexão, mas uma mudança de ênfase muito grande na Globo, no Jornal Nacional, acerca do governo Bolsonaro. Até então, o que nós tínhamos visto, tá? Nós tínhamos visto a Globo sempre confrontando duas visões. Uma visão que funciona e uma visão que não funciona no combate à pandemia. Então, a visão que funciona é a da ciência e a visão que não funciona é a da negação da ciência. O que nós vimos ontem foi o Jornal Nacional, não por meio de um editorial, não por meio da fala direta de seus âncoras, mas se utilizando da fala de governadores, da fala da doutora Ludmilla, que foi ventilada para ser ministra da Saúde, da fala de organizações da sociedade, citou várias organizações, OAB, ABI, enfim, várias, dizendo que o responsável pelo atual caos na saúde pública do Brasil, é Bolsonaro. Assim, não é que isso não tenha sido feito antes, mas ontem foram muitos minutos e de forma muito enfática. 3 ou 4 governadores de estado, Flávio Dino falou, Renato Casagrande do Espírito Santo falou, Dória falou, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul falou, a doutora Ludmilla falou por um longo período e dizendo com toda clareza, olha, os hospitais estão cheios, os hospitais não atendem, mas as pessoas estão morrendo na fila, muito mais gente está morrendo agora, as vacinas não estão sendo ministradas na velocidade que o país poderia por culpa de Bolsonaro. Veja, para que você entenda do ponto de vista do eleitor, tá? Eu faço pesquisa, né? O que eu vou falar está baseado não em uma ou outra pesquisa, mas em tudo que eu já vi de pesquisa e venho vendo. Né? Tem muita coisa que não muda da hora para outra. O sistema brasileiro, o Brasil é uma federação. O sistema brasileiro é complexo, é confuso, não é normal que seja assim numa federação. Em toda federação é assim. O eleitor, ele vê o governo oferecendo, ele vê o governo nacional oferecendo universidade pública, são federais. Vê o governo estadual oferecendo o serviço público do ensino médio e o governo municipal provendo o ensino fundamental. Então, quando você faz uma pesquisa e pergunta quem é o responsável pela educação no Brasil, muitos eleitores vão responder a todas as instâncias, outros eleitores vão responder mais o município, porque são mães, os que respondem assim são mães que têm filhos no ensino fundamental, e por aí vai. Tá? A saúde pública ela é provida pelos municípios e pelos estados, com o auxílio da União. Então não é algo tão simples para o eleitor associar o caos na saúde pública ao governo federal. É necessário um esforço. E agora o que está acontecendo do ponto de vista político, para que você entenda? Tem lá o Centrão, que apoia o governo Bolsonaro, o Centrão vai tirar tudo que ele pode tirar do governo Bolsonaro. É algo bom para o Centrão. Primeiro, muita gente já voltou a falar impeachment. O impeachment não acontece por iniciativa do Congresso Nacional. Nunca aconteceu. Se acontecer, vai ser a primeira vez. Então é disso que se trata. Tá? É preciso que a sociedade pressione o Congresso Nacional, pressione mais especificamente a Câmara dos Deputados para que haja o impeachment. Tá? E aí essa pressão a gente já viu acontecer no Brasil, tanto em Collor quanto com Dilma. Quer dizer, ela precisa ter a cara de manifestações, a popularidade tem que despencar, quer dizer, o ótimo e bom tem que ser muito pequeno. Então o impeachment não é algo que seja feito a frio, como eu costumei, já falei em outros vídeos. É algo que é feito a quente, com a sociedade mobilizada, a sociedade nas ruas, né, demandando o impeachment. O que acontece agora é que a pressão dentro do Congresso é de outra natureza. A pressão sobre o Centrão é a pressão de governadores e prefeitos, dizendo, olha, está tudo estourando na gente. Nós é que estamos nos dando mal. E o Centrão pega e diz, olha, queremos um ministro da Saúde que toque a saúde. Aí o Bolsonaro escolhe quem ele quer. Não queremos Pazuello, queremos alguém que faça, que siga a linha da ciência. E Bolsonaro escolhe quem ele quer e
mostra, de novo, que não vai seguir a linha da ciência. O Brasil está numa barafunda, numa confusão tremenda. O que todos os países fizeram e que nós não fizemos? Todos os países que lidaram bem ou melhor com a pandemia, né? Eles fizeram de cara, lá no início, em 2020, um lockdown somado com uma espécie de auxílio emergencial juntos. Nós não fizemos. Nós fizemos um meia-boca de lockdown e o auxílio emergencial só entrou depois. Aí o auxílio emergencial continuou, mesmo o país fora do lockdown, no Brasil. O que os outros países fizeram? Lockdown junto com o auxílio emergencial. Ou seja, debelou o início da crise. Vai ter crise, mas debelou o pior. A saída dele, a saída toda coordenada com medidas de utilização de máscara, medidas, escalonamento de trabalho, medidas de distanciamento social, de utilização de álcool em gel. Então todos eles fizeram essa saída. Muitas reportagens na televisão, como é que se frequentava um negócio, um comércio. E aí veio a segunda onda e os países repetiram isso que eu acabo de falar e todos eles tentando vacinar o mais rápido possível. E o Brasil não fez nada disso. Tudo no Brasil é inteiramente descoordenado por causa de Bolsonaro, por causa do governo federal. Agora, eu sei disso. Você que está me ouvindo sabe disso. O eleitor médio, na ponta da linha, ele está vendo o seguinte: eu estou indo num hospital estadual e municipal e não tem vaga. A culpa é do prefeito, a culpa é do governador. Então, essa atribuição de responsabilidade favorece, por um lado, o Bolsonaro, tá? A não ser que comece a ser mostrado, foi o que o Jornal Nacional de ontem e a Rede Globo fez, a conexão causal entre a inação de Bolsonaro e tudo que está acontecendo. Tá? Bom, dito isto, tem algo importante que pouca gente salientou. Eu já andei falando em alguns vídeos aqui e acolá, não fiz um vídeo especialmente para isso. O ruim e péssimo de Bolsonaro está no patamar de 30%, de 40%, só que o péssimo está em 30%. E pode subir. O que isso significa? Tá? Pense o seguinte, vamos dividir se a avaliação é positiva ou negativa, né, o sinal da avaliação, o sinal positivo, o sinal de mais, o positivo é ótimo e bom. O sinal de neutro é o regular, o sinal de negativo é ruim e péssimo. Né? Então, qual a direção da avaliação? A direção é positiva ou a direção é negativa? A direção negativa de 40%. Aí depois de a gente olhar a direção da avaliação, a direção negativa de 40%, a gente olha a intensidade, a força daquela avaliação negativa. A intensidade é muito grande na hora que 30% avaliam péssimo. E esses 30% estão super dispostos, neste exato momento, a votar num candidato de oposição frontal a Bolsonaro. Agora, a eleição não é esse ano, a eleição é ano que vem. Os 30% vão continuar para o ano que vem? Pode ser que continue, pode ser que aumente, pode ser que diminua. A conexão, porque tudo que eu falei até agora tem um resultado final, além das mortes, que é algo óbvio que eu não preciso ficar falando aqui. O resultado final é a situação econômica, a péssima situação econômica. Se Bolsonaro, lá no início do mandato dele, em 2019, contava com uma certa complacência, uma grande complacência do eleitorado, porque o país vinha de uma crise muito profunda que era atribuída, foi atribuída a Dilma Rousseff, porque o eleitor não quer saber. A Dilma vai lá e diz, não, foi o Eduardo Cunha que fez isso, foi o Joaquim Levy. O eleitor não quer saber disso. Eu elegi você presidente. Você que cuida da economia. Se a economia piorou no seu governo, a culpa foi sua. Acabou. É isso que interessa do ponto de vista das pesquisas, da percepção e do voto. Não adianta a gente ficar tentando esclarecer, não existe isso. E o eleitor é sábio. Há uma sapiência nisso. O eleitor diz, olha, quem manda é o presidente. Pô, foi ela que botou Joaquim Levy de ministro. O presidente tem muito mais poder do que um Eduardo Cunha da vida. Então, há sapiência nesse julgamento. A Dilma foi responsável pela crise. Isso acontecia no primeiro ano do governo Bolsonaro. Agora não acontece mais. Já se passaram vários anos. E não dá para ele dizer que é a pandemia. Porque as pessoas começam a ligar a sua falta de atitude em relação à pandemia com tudo que nós estamos vendo agora. E a economia é fundamental, porque as pessoas passam a não ter
como se sustentar. Está aí a mídia fazendo inúmeras reportagens, entrando na casa das pessoas, abrindo a geladeira, abrindo a despensa das pessoas, onde elas guardam os alimentos. As pessoas estão sem alimentos em casa. As pessoas estão comendo muito menos. Estão comendo o básico, pão, né? Se alimentando como não se alimentavam há muitos anos atrás. E isso tem a ver com economia. E a economia tem a ver com a pandemia. E a forma como o Bolsonaro está lidando com a pandemia está resultando nisso tudo. Outros países vão sair mais cedo e melhor dessa crise não só de saúde pública, mas crise econômica. Então todo o cenário está se formando, né, para derrotar efetivamente Bolsonaro em 2022. Eu diria o seguinte, se a eleição fosse esse ano, ficaria, né, seria mais fácil prever, claro, ele caminharia para uma derrota, eu não tenho dúvida disso. A eleição ano que vem, tem tempo de recuperação de alguma coisa até lá, não sabemos. Agora, o que nós sabemos, dada a escolha desse ministro da Saúde, é que a rota não mudou. E isso é ruim para Bolsonaro e bom para a oposição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Peço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que é de análise política.